Fala, minha turma, tudo bem? Tudo beleza? Tudo bacaninha com vocês aí, minha gente? Tudo bem? Estamos chegando com o nosso primeiro vídeo aqui do canal desta quarta-feira, dia 18 de outubro de 2023. A gente está por aqui para trazer muita informação de esporte, de futebol para você. E hoje está assim, ó, recheado de informações para você que sempre está acompanhando aí os nossos vídeos, né? Já peço no início aqui desse nosso vídeo para que você deixe aí o seu like, mais conhecido também como curtida, né? E também para você pegar esse nosso link desse nosso vídeo, espalhar aí pelos seus grupos das suas redes sociais, que ajuda demais a gente. Se não for inscrito ainda aqui no canal, se inscreve no canal e não se esqueça de acionar o sininho de notificações em todas, para que assim o YouTube possa te avisar aí sempre que subir vídeo novo aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Belezinha? Muita informação a gente vai trazer já para você, entre elas Campeonato Brasileiro da Série A, né, rapaz? Até que enfim tá de volta o Brasileirão, né, menino? Que bom, que bom, que bom. Depois aí da data FIFA, da decepção da seleção brasileira nesses dois últimos jogos, né? O Brasil perdeu para o Uruguai ontem e empatou com a Venezuela em casa, né, rapaz? É o saldo aí desses dois jogos de data FIFA da seleção brasileira que tenta a classificação para a Copa do Mundo de 2026. Lógico que vai conseguir se classificar, mas precisa melhorar demais, né, rapaz? Já a gente fala de seleção brasileira. A gente fala também já de eliminatórias para a Euro 2024. Vamos fazer um balanço aí da Euro para você que tá ligado com a gente. Falaremos também, já que eu disse aqui de Brasileirão, né? Vamos fazer aí, mostrar a dificuldade, né, de adversários que clubes enfrentarão no Brasileirão, né, rapaz? A dificuldade, a gente sabe que a dificuldade no Brasileirão é gigantesca e a gente vai falar já sobre isso. Já também a gente traz os jogos de hoje, desta quarta-feira, e evidentemente as escalações aí desses confrontos que irão acontecer na noite desta quarta-feira. Belezinha? O São Paulo anuncia a renovação de Rafinha, rapaz. Pois é, Rafinha que deu declaração aí depois da final da Copa do Brasil que iria se aposentar em 2024, mas foi convencido a jogar mais uma temporada. Como eu já disse, ranking mostra grau de dificuldades de adversários que clubes enfrentarão no Brasileirão. A Eurocopa para a Euro 2024, né? Os países classificados para o torneio a gente fala para você já. O Fluminense é multado em quase R$200 mil por infrações contra o Internacional pela Libertadores da América. A gente fala já. E o Di Maria, rapaz, o argentino Di Maria anuncia a aposentadoria da Argentina após Copa América. Pois é, essas informações e um pouco mais daqui a pouquinho, logo depois aí dos nossos dois recados. Um de Cristiano Santos, a voz que divulga você, e o segundo de porções e bolos da Lindy, e também dela, né? Da nossa tradicional vinheta. Aí a gente volta trazendo muita informação para você. Sai daí não! Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Você já sabe que o Porções e Bolos da Lindy está sempre pensando em você. Por isso, traz uma super novidade. Fechando 3 meses de marmitas mensais, a última semana é grátis. Ou seja, você não paga a última semana, hein? 77998647115. Continuamos oferecendo para você marmitas
encomendas diárias de 10, 12, 15, 18 e 20 reais. Temos bolos de vários sabores, pudim, torta, bolinhos fritos de tapioca, só por encomenda e muito mais. Porções e bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Porções e bolos da Linde. Estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos, radialista, agora para a gente trazer notícia, trazer informação para você que está aí ligado sempre com a gente. Fala do Tricolor Paulista, o campeão da Copa do Brasil de 2024, aliás 2023, né, rapaz? 2023, Cristiano, pois é, São Paulo anuncia a renovação de Rafinha, o capitão da conquista da Copa do Brasil, vai permanecer mais um ano. Na última terça-feira, ou seja, ontem, o lateral direito Rafinha assinou a renovação de contrato com São Paulo até o final de 2024. Calma, Rafinha fica para 2024, anunciou o Tricolor em suas redes sociais. O ala de 38 anos vai permanecer no Morumbi por mais uma temporada, provavelmente a última da carreira do mesmo. As partes encaminharam aí o acordo no fim da última semana e ficaram por detalhes de fechar negócio para assegurar a permanência do camisa 13. As conversas avançaram e Rafinha assinou um novo compromisso antes da viagem para Goiânia, cidade na qual o Tricolor enfrenta o Goiás nesta quarta-feira pelo Brasileirão. São Paulino desde a infância, Rafinha se tornou um dos líderes do elenco e referência no time campeão da Copa do Brasil. Aos 38 anos, o lateral direito se tornou titular absoluto da posição e atuou em alto nível durante a temporada, sendo decisivo em jogos importantes, como na vitória sobre o Palmeiras pela Copa do Brasil. Além do desempenho em campo, Rafinha é elogiado pela postura no dia a dia, com liderança tanto sobre atletas experientes, como em relação aos mais jovens do elenco. Em 2023, o lateral atuou em 36 partidas, 31 delas como titular. Neste período, Rafinha anotou um gol e deu uma assistência. É o Rafinha, né, rapaz? Rafinha, com seus 38 anos, vai ter mais uma temporada aí com a camisa do São Paulo. Como eu disse aqui na abertura desse nosso vídeo, o Rafinha disse, né, em entrevista que chegou a hora, né? Tinha chegado a hora da aposentadoria, mas o convenceram aí a continuar jogando. Claro que enquanto o corpo está resistindo, a pessoa está performando, né? O jogador está performando, não dá para continuar, né? 38 anos, hoje o Rafinha se cuida muito, então dá para ele continuar. Agora, lógico que o São Paulo, as competições que o São Paulo vai disputar, ou a competição, né, que o São Paulo vai disputar o ano que vem, é bastante puxada, né? Que é a Libertadores da América. Claro que o São Paulo, evidentemente, que vai contratar um lateral ali para caso, né, Rafinha não consiga jogar todos os jogos, evidentemente, da temporada, né, que é normal. Sempre que Rafinha não puder jogar, esse jogador possa entrar e corresponder no lugar aí do Rafinha. Fala de Brasileirão, já a gente fala dos jogos que acontecem nesta quarta-feira. Volta aí do Brasileirão para você que está ligado com a gente. A 27ª rodada começa nesta quarta-feira. A gente fala já da rodada, né? E também as escalações das equipes que entram em campo nesta quarta-feira. Ranking mostra grau de dificuldade de adversários que clubes enfrentarão no Brasileirão.
já classificado para a Libertadores por ser o campeão da Copa do Brasil, o São Paulo enfrentará na reta final do Brasileirão o maior grau de dificuldade dos 20 clubes da Série A. Considerando o aproveitamento de pontos de seus próximos adversários, quando mandantes e visitantes, o São Paulo enfrentará rivais que, em média, conquistaram 52% dos pontos que disputaram. Pois é, projeção do espião estatístico indica que o São Paulo precisa conquistar 7 pontos aos 36 que disputará para garantir sua permanência na Série A. Última obrigação em um ano, glorioso, além de garantir a melhor posição possível na classificação para melhorar sua premiação. Com 42 pontos, os times garantem suas permanências na Série A em 2024. Depois do São Paulo, pela ordem, Fortaleza, América Mineiro e Cruzeiro terão pela frente os adversários que até aqui têm os maiores aproveitamentos médios de pontos conquistados. O ranking mostra qual o aproveitamento médio dos adversários de cada clube na reta final do Brasileirão, considerando o percentual de pontos ganhos por eles quando atuaram como mandante e visitantes. Quanto mais no alto no ranking, maior o grau de dificuldade que o time irá enfrentar. Quanto mais para baixo, menor o grau de dificuldade em comparação com os demais. Desmembrando os aproveitamentos. Nas próximas 12 rodadas, 12 equipes farão 6 jogos em casa e 6 fora. Outras 4 equipes farão 5 jogos como mandante e 7 como visitante. Casos aí de Atlético Paranaense, Fluminense, Fortaleza e São Paulo. E 4 terão 7 jogos como mandante: Bahia, Coritiba, Flamengo e Palmeiras. No quadro, detalhamos o número de jogos que cada equipe fará em casa e fora, e também fora, e o aproveitamento médio aí de pontos dos adversários quando visitantes e mandantes. Pois é, o aproveitamento aí de cada equipe no Campeonato Brasileiro. São tabelas aqui, para você dar uma conferida aí. Vá lá no G1, que tem a tabela que mostra o grau de dificuldade dos próximos adversários. E também tem aqui a tabela, que mostra o aproveitamento médio dos próximos adversários das equipes no Brasileirão. Então dê uma olhada lá no GE, que você vai ver aí esses dois comparativos, Mas evidentemente que são números, quando a bola rola é uma outra situação. Quer ver uma situação? Por exemplo, o Botafogo enfrenta o América Mineiro. O Botafogo é o líder absoluto do campeonato. Você acha que o Botafogo vai ter moleza por ser o último colocado? É lógico que não. O jogo, acredito eu, que vai ser muito difícil para o Botafogo. Apesar do Botafogo ser favorito, evidentemente. Mas o jogo é muito, muito difícil. Falar de Eurocopa 2024, os países classificados para o torneio. A Eurocopa 2024 tem 8 de suas 24 seleções definidas até o momento. Além da anfitriã Alemanha, outros 8 países garantiram suas classificações antecipadamente nas eliminatórias do torneio. A competição será realizada entre os dias 14 de junho e 14 de julho de 2024. Então, as seleções classificadas são a Alemanha, que é a anfitriã, a seleção que vai, o país que vai receber aí a Euro, a França, líder do grupo B das eliminatórias, a Bélgica, líder do grupo F das eliminatórias, Portugal, também que é líder do grupo J das eliminatórias, a Escócia, segunda colocada do grupo A das eliminatórias, a Espanha também, segunda colocada do grupo A das eliminatórias, já está classificada. A Turquia, líder do grupo D das eliminatórias, também está classificada. A Áustria, segunda colocada do grupo F das eliminatórias. E a Inglaterra, líder do grupo C das eliminatórias, são as seleções que já estão garantidas na Euro 2024. A Euro, como vocês sabem, é uma Copa do Mundo, praticamente uma Copa do Mundo sem Brasil
e Argentina, né? Falar do Fluminense. Fluminense é multado em quase R$200 mil por infrações contra o Internacional pela Libertadores da América. O Fluminense foi punido pela Conmebol em 3 artigos, sendo um do Manual de Clubes e 2 do Código de Disciplina do órgão, por infrações cometidas na partida contra o Internacional no último dia 4 de outubro, no Beira-Rio, pelo jogo de volta da semifinal da Conmebol Libertadores. Os valores são de $39 mil somados, cerca de R$195 mil na cotação atual. A notificação foi enviada ao Fluminense no dia 17 de outubro, de acordo com o documento. Os 3 artigos que o clube infringiu são os seguintes: multa de $12 mil, cerca de R$60 mil, por artigo 12.2, letra B, do Código Disciplinar da Conmebol, que trata de ordem e segurança nas partidas. Uma das proibições é acender sinalizadores, fogos de artifício ou qualquer outro tipo de objeto pirotécnico. Multa de $12 mil, cerca de R$60 mil, por artigo 12.2, letra C, do Código Disciplinar da Conmebol, que trata do mesmo tema. Multa de $15 mil, cerca de R$75 mil, por infração ao artigo 7.6 do Manual de Clubes da Conmebol Libertadores, no qual aborda o uso de TV e redes sociais. A Conmebol também alertou que, em caso de reincidência, os valores irão aumentar e novas punições podem ser aplicadas. Na partida em questão, o Fluminense venceu o Internacional por 2-1 e se classificou para a final da Conmebol Libertadores. Fluminense e Boca Juniors se enfrentam na final da Conmebol Libertadores às 17 horas no horário de Brasília, no Maracanã, em jogo único. Empate no tempo regulamentar leva a partida para a prorrogação e depois para os pênaltis, se persistir a igualdade. A Conmebol inventa cada coisa, né, rapaz? Torcedor tá maluco, doido ali para comemorando a classificação do seu time do coração. Jesus Cristo, Conmebol, vai caçar coisa para fazer, né? Pelo amor de Deus, sinceramente. Pelo amor de Jesus Cristo, rapaz, é dinheiro fácil, né? Meu Jesus Cristo, mas se tá lá no, né? Tá lá no tal do código deles, então nesse não tem outro jeito. Acho que dá para recorrer ainda, né? Que dá para o Fluminense recorrer ainda, mas o Fluminense tá tão deslumbrado aí com a final da Libertadores da América, né? Que só pensa nisso. Di Maria anuncia a aposentadoria da Argentina, né? Da seleção argentina após a Copa América. O Ángel Di Maria confirmou na última terça-feira, mais conhecida como ontem, que vai se aposentar da seleção argentina depois da Copa América 2024 nos Estados Unidos, que será entre os dias 20 de junho e 14 de julho. Junto a Lionel Messi, o camisa 11 é uma das peças principais da equipe campeã do mundo. Abre aspas, é a Copa América e acabou. Esse é o último torneio. Para o Benfica, me deu a possibilidade de continuar na seleção e estou fazendo de tudo para estar na Copa América. Fecha aspas, disse o argentino em entrevista ao podcast Todo Pasa. Pois é, os atuais campeões do mundo e da competição continental vão competir com os 10 times da Conmebol e os 6 melhores da CONCACAF, que se classificarão como convidados por meio da Liga das Nações 2023-2024. Desde 2022, Di Maria indicava que iria dar adeus para a seleção. Antes de ser campeão mundial, o camisa 11 afirmou que o jogo contra a Venezuela pelas eliminatórias da Copa do Mundo foi o último em solo argentino pela seleção. Aos 35 anos, o meio-atacante tem 134 partidas com a camisa da seleção. Amistosos, Mundial, Copa América e Olimpíadas, e foi campeão em todos. Quando perguntado sobre o seu futuro profissional, o jogador, que atualmente atua pelo Benfica, expressou a possibilidade e a vontade de regressar para o Rosário Central
clube que foi revelado. Futebol é assim, ele te leva. Sempre disse que queria voltar quando me sentisse bem. Estou no meu auge e essa é uma opção. Tenho uma boa relação com Gonzalo Beloso, o presidente do Central. Acrescentou aí o grande Di Maria. 35 anos, Di Maria. Você chega no meu time, veste a camisa, vira presidente, mole, fácil. Meu amigo Di Maria, com 35 anos aqui no futebol brasileiro, assim, ia comer a bola, meu amigo. Ia comer a bola sem dúvida nenhuma. Claro que ele já demonstrou aí, disse que em breve vai o seu time do coração, o Rosário Central, mas vai que algum clube brasileiro, né, consegue convencê-lo a jogar pelo menos uma temporada aqui, rapaz. Assim como foi o Luizito Soares. Já pensou Di Maria no futebol brasileiro? Seria bacana, hein, gente? Seria bacana, porque o Di Maria é um cracaço de bola, né? Meu amigo, muito bom jogador. 35 anos, ele deve jogar mais uns 3 anos aí, acredito eu, né? Mais umas 3 temporadas e encerrar a carreira em definitivo. Mas da seleção brasileira, aliás, a seleção brasileira é boa, né? Da seleção argentina, ele já declarou, né? Depois da Copa América, bye bye. Palmeiras oferece 4 anos de contrato a Bruno Henrique em meio à disputa com o Flamengo. O Palmeiras deu uma nova cartada em busca da contratação do atacante Bruno Henrique do Flamengo. O Verdão sinalizou com a possibilidade de um contrato de 4 anos até o fim de 2027, mantendo os valores oferecidos ao jogador inicialmente. A diferença da nova oferta é que o Palmeiras teria mais 1 ano de contrato para diluir as luvas que foram oferecidas para o atacante, que completará 33 anos em dezembro e deseja um acordo de pelo menos 3 anos com o Flamengo. O clube carioca, até o momento, ofertou apenas 2 anos para o Bruno Henrique. Aliás, o jogador e seu empresário entendem que se trata do último grande contrato da carreira do jogador. Por isso, a ideia é de ter um vínculo de pelo menos 3 anos. O desejo do jogador, no entanto, é se aposentar no Flamengo e, por isso, a insistência em um vínculo maior com o clube carioca. Inicialmente, o Flamengo tinha a intenção de oferecer apenas mais 1 ano de contrato para Bruno Henrique. O rumo aí das negociações mudou após o Palmeiras e outros clubes demonstrarem interesse na contratação do atacante. Dentro da diretoria alviverde, há um entendimento de que o atacante está bem adaptado no Rio de Janeiro e tem história no Flamengo, mas o Palmeiras se vê como um dos principais concorrentes por sua contratação. O Verdão já está se movimentando para montar o elenco de 2024 e tem a negociação encaminhada pela contratação de Aníbal Moreno, volante do Racing da Argentina. A intenção do clube é buscar de 3 a 4 reforços e Bruno Henrique é visto como um jogador de peso para um setor que não conta com Dudu, pelo menos até o segundo semestre de 2024. 4 anos de contrato. Ele encerraria a carreira então no Palmeiras, possivelmente, com 37 anos. Né? 37 anos. Recebendo uma bagatela, meu amigo, aí que passa de 1 milhão, né? Por mês. Que passa de 1 milhão por mês. Com luvas e tudo, acho que passaria até de 2, né? É o que o Palmeiras está oferecendo para o Bruno Henrique, que está esperando, né? O Flamengo, se o Flamengo chegar e falar assim, Bruno Henrique, tá bom, vou te oferecer 3 anos de contrato, ele fica por lá. Essa é a realidade. Se oferecer, ele fica por lá. Gente, segura só um pouquinho aí que eu volto já já pra gente falar de Brasileirão da Série A. E a gente fala já já também de eliminatórias para a Copa de 2026. O Brasil, a seleção brasileira, meu amigo, Jesus Cristo. Se o nosso querido Fernando Diniz, né, não tirar algumas peças que estão mortas no Brasil, na seleção brasileira, o Brasil não vai muito longe, não. Claro que vai se classificar para a próxima Copa do Mundo. Mas com essa mentalidade que o Brasil tem hoje, Casemiro já foi, gente. Pelo amor de Deus.
Colocaram ontem, o Diniz colocou ontem Casemiro para ser o armador ali, volante, marcar e também distribuir o jogo. Não vai dar certo nunca. Você tem no banco o Rafael Veiga, aí você coloca o Rafael Veiga depois que você toma 2 gols. No final da partida ainda. Se você tem um meia, um cara clássico, você não coloca o cara? Você não coloca o cara para jogar e improvisa? Que aí para mim é uma improvisação, né? É improvisar o jogador. Porque Casemiro é nítido que ele assim, ele para dar o combate, né? Para marcar, tudo bem. Agora para criar, você esperar que o Casemiro vai pegar essa bola. Ele já fez isso, já fez, mais novo. Mas hoje, pegar essa bola e sair, só se for contra um time, uma seleção muito, muito frágil, né? Mas contra uma seleção como a do Uruguai, Casemiro, você vai distribuir o jogo. Não vai dar certo. E outra coisa, Gabriel Jesus, não dá mais, gente. Eu até li aqui esses dias, a semana passada, na verdade, que o Gabriel Jesus queria disputar ali como um atacante, etc e tal, para voltar para a seleção brasileira. Não dá mais, gente. Cristiano, mas Gabriel Jesus ainda é novo, ainda pode melhorar. Pode, mas na seleção não. Gabriel Jesus é aquela coisa do jogador ter oportunidade, e não vai. Não vai, Gabriel Jesus, não vai. Gabriel Jesus não é jogador de seleção brasileira. Ele só é convocado porque joga na Europa, num grande clube da Europa. Se ele jogasse aqui no Atlético Paranaense, ele não seria convocado. Mesmo ele fazendo gol no Atlético Paranaense, com a camisa do Atlético. Ele não seria convocado. Ele só é convocado porque joga na Europa. E a seleção tem que parar com isso. Aqui, no futebol brasileiro, tem bons jogadores que aposto com você. Porque assim, ontem, se tem um jogador que nem Pedro do Flamengo, duvido se o Brasil não teria, pelo menos, perder é normal, pelo menos bola, chute no gol. O Brasil se chutou 3 bolas ontem no gol do Uruguai, foi muito. Uma bola parada que foi no travessão do Rodrigo, e uma cabeçada que passou muito longe. Sinceramente, não estou nem lembrado do outro lance. É muito pouco. A gente está falando de seleção brasileira, pentacampeão do mundo, gente. Está falando aqui do Ibis, não? Está falando do Ibis, a gente está falando de seleção brasileira. Não ter 3 chutes no gol, 3. Mais de 90 minutos. 95 minutos. O juiz deu 5 minutos no final. Muito mais de 95, né? Porque teve os mais acréscimos no primeiro tempo, porque não estou lembrado agora quanto que foi. Mas é muito pouco, gente. Sinceramente, é muito pouco. O Fernando Diniz tem a vantagem que ele conhece o futebol brasileiro. Mas a questão é o seguinte: será que o Fernando Diniz tem a liberdade de convocar jogadores que jogam, que atuam no futebol brasileiro? Ou tem a pressão para convocar jogadores só que atuam na Europa? Porque, sinceramente, tem jogador. Marquinhos, tchau. Tá aqui do Marquinhos. Não dá mais, gente. Não dá, tem jogador que não dá. Tem que parar de ficar insistindo nesses jogadores. Não dá. Segura aí que eu volto já a gente falar mais de seleção brasileira e Brasileirão também. Brasileirão volta nesta quarta-feira. Que alegria, que coisa boa, menina! Você já sabe que o Poções e Bolos da Linde está sempre pensando em você. Por isso, traz uma super novidade. Fechando 3 meses de marmitas mensais, a última semana é grátis. Ou seja, você não paga a última semana, hein? 77998647115.
11. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 10, 12, 15, 18 e 20 reais. Temos bolos de vários sabores, pudim, torta, bolinhos fritos de tapioca, só por encomenda e muito mais. Porções e bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Porções e bolos da Linde. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar a sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos, radialista, com o nosso segundo bloco agora, pra gente finalizar aqui esse nosso primeiro vídeo aqui do canal desta quarta-feira, pra gente falar aí de Brasileirão. Vamos falar de Brasileirão já já, mas vamos falar antes aí das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Tivemos a Venezuela 3-0 para cima do Chile, meu amigo, e o Soteldo, hein, rapaz? Soteldo só não fez chover nesse jogo, né, rapaz? Porque a habilidade ele gastou toda aí nesse confronto, né? Claro que o torcedor do Santos tá falando assim, tomara que você não tenha gastado toda a habilidade nesse jogo da Venezuela contra o Chile aí, porque a gente tá precisando da sua habilidade, menino. Pois é, o torcedor do Santos ontem fez meme na internet, colocando o Soteldo como melhor do que Pelé, etc e tal, coisa de torcedor, evidentemente. Tudo uma grande brincadeira, torcedor do Santos feliz demais com a atuação aí do Soteldo com a camisa da seleção venezuelana. Pois é, o Soteldo fez um gol e deu 2 assistências para a vitória de 3-0 da Venezuela sobre o Chile. O Paraguai venceu a Bolívia por 1-0. Tivemos um 0-0 entre Equador e Colômbia. O Peru perdeu em casa para a Argentina, para a líder Argentina, né, rapaz? Que ampliou aí a sua vantagem na liderança. 4 jogos, 4 vitórias e abriu ali 5 pontos do segundo colocado agora, Uruguai, né, rapaz? Que venceu o Brasil. O Uruguai venceu o Brasil por 2-0. E como eu já disse aqui, gente, perder para o Uruguai em Montevidéu é normal, tá? É normal. O Brasil não perdia lá há muito tempo. Não perdia para o Uruguai há muito tempo, não perdia. Mas perder para o Uruguai é normal, porque o Uruguai é uma seleção tradicional, né, forte, que revela bons jogadores, que tem bons jogadores, né? Até aí tudo bem. Agora, perder da forma que o Brasil perdeu ontem, não dá, gente. Sinceramente, não dá. Jogadores muito abaixo. Eu acompanhei a entrevista após o jogo do Casemiro. O Casemiro todos assim... O Casemiro é um cara bem centrado, né? Dá entrevistas bacanas, consciente. Ontem, a entrevista que ele deu, tava na cara, a chateação, na cara dele, né? Tanto que ele se embolava algumas vezes, alguns momentos das suas respostas, pela má atuação do Brasil. Repito, o Brasil se deu, acho que não chegou a 3 chutes no gol. Eu tô falando no jogo todo. Como é que pode, gente? Tem jogadores que não dá mais, gente, na seleção brasileira, não dá mais. Marquinhos não dá. Não dá mais. Pra que levar Adrielson? Pra quê? Se não coloca o cara pra jogar, não entendo isso, gente. Não entendo isso. Agora, convoca o cara na próxima data FIFA, né, que vai ser em novembro, no mês que vem, e coloca pra jogar. Testa o cara. Ou vai esperar ele ser vendido para a Europa para convocar e colocar ele como titular? Tem que parar com isso, gente. Sinceramente,
O Diniz tem ideias assim no futebol muito boas. Não é à toa que ele levou o Fluminense à final da Libertadores da América. Mas parece que esses caras, quando chegam na seleção brasileira, se contamina e esquece tudo que ele já fez. A sua inteligência tática acaba quando chega na seleção brasileira. Que coisa doida, gente. Coisa maluca. Quinta rodada das eliminatórias, que será a partir do dia 16, né? Na verdade, no dia 16 de novembro, teremos a Bolívia, que recebe o Peru, a seleção do Peru. A Venezuela recebe o Equador. A Colômbia vai receber a seleção brasileira. E a Argentina vai receber a seleção uruguaia. O Chile recebe a seleção do Paraguai. Depois da quarta rodada finalizada, a Argentina lidera com 12 pontos, 4 jogos, 4 vitórias. Uruguai é o segundo com 7 pontos. Em terceiro, Brasil, 7 pontos. Em quarto, Venezuela também com 7 pontos. Em quinto, Colômbia, 6 pontos. Em sexto, Equador, 4 pontos. Em sétimo, Paraguai, com 4 pontos. É bom lembrar que aumentou, viu, gente, o número de seleções classificadas para a Copa do Mundo. Até a sexta colocada ali vai para a Copa do Mundo, tá? A sétima disputa uma repescagem, ou seja, de 10 países, de 10 seleções, né? Só 3 fica de fora. Só 3 seleções fica de fora, porque quem terminar em sétimo ainda disputa, né, uma repescagem, e se vencer a mesma, o adversário dessa repescagem vai também para o Mundial. Então, assim, é muita vaga, né, gente? 7 praticamente, né? Porque a sétima não tem garantia, tem que jogar mais um jogo ainda, né? Então, cá para nós, é muita vaga, né, gente? É muita vaga, não tem como imaginar que a seleção brasileira vai ficar de fora. Acredito que não vai ficar de fora aí da próxima Copa do Mundo, até por essa questão de ter aumentado aí as vagas, né, para a próxima Copa do Mundo. Aumentou também o número de seleções que vão para a Copa, e por isso esse aumento aí também de vagas na América do Sul. Mas a seleção brasileira precisa melhorar. Fernando Diniz, não sei se você vai ser efetivado, não sei se você vai passar o bastão aí se vai ser mesmo pro Carlos Ancelotti, né? Não sei, mas mesmo assim, faça a mesma coisa que você faz no Fluminense, né, rapaz? Tenha suas ideias e coloca as mesmas em execução. Execute as suas ideias e não fique ouvindo patrocinador, gente daqui, gente dali, que não entende nada de futebol. Você entende. Se você implantar suas ideias e barrar jogadores que, né, não estão jogando nada com a camisa da seleção, porque, poxa, todo mundo quer chegar e vestir a camisa da seleção. Aí, esses caras acomodados, eu jogo na Europa, eu já tenho minha vaga garantida. Não pode ser assim. Esses caras têm que tomar um susto de realidade e falar assim: opa, peraí, se eu não jogar bola com a camisa da seleção, eu não vou poder voltar. Então esses caras tem que dar uma balançada nesses caras. Não, eu jogo no futebol europeu, eu jogo no grande clube europeu, rapaz. A notícia de ontem também foi que o Neymar se machucou, né? O Neymar acabou se machucando. E deixa eu ver aqui se já tem alguma informação de lesão, né, de Neymar. Deixa eu buscar aqui para você que está ligado com a gente, se tem alguma informação, se foi muito grave, né, a lesão do Neymar. O Globo Esporte ainda não colocou aqui, ó. Neymar deixa centenário. Vou voltar aqui, menino. Neymar deixa centenário de moletas após lesão e passará por exames em São Paulo. Essa notícia essa notícia aqui do Globo Esporte, do GE, tem 1 hora, né? Então ele vai fazer exames ainda para saber a gravidade da lesão do Neymar. Mas por ter saído de moleta, a lesão é grave, né, gente? Eu até pensei que não foi uma lesão grave. Sinceramente eu pensei isso, mas pensei errado, né? Parece que o Neymar vai ficar um tempo aí
sem jogar futebol novamente. Neymar, é bom lembrar que Neymar já saiu aí vem de uma recuperação, né? De uma contusão seríssima que o deixou aí muito tempo mesmo fora dos jogos do seu ex-clube, o PSG. Agora ele está lá no futebol saudita. Vamos falar de Campeonato Brasileiro. O Brasileirão tá de volta, né, rapaz? Finalmente, menina, a alegria voltou. 27ª rodada do Brasileirão, que começa nesta quarta-feira. Hoje teremos a equipe do Coritiba que recebe o Cuiabá. O Coritiba, apesar de estar ali na zona de rebaixamento e longe, tem apenas 20 pontos, a 8 pontos do Bahia, que é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, vem de 2 vitórias seguidas. A última, mais, assim, contundente, né? Contra o Atlético Mineiro, lá em Minas, de virada por 2-1. Mas antes, vamos falar aqui também do jogo do Grêmio, né? O Grêmio recebe nesta noite a equipe do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, como vocês assistiram aqui ontem, né? Nós noticiamos aqui ontem que vai realmente já acertou, na verdade, com o Barcelona, né? A antecipação da ida aí do Vitor Roque para Europa. Vitor Roque que se machucou e não joga mais nesta temporada. Falar então das coisas do Grêmio e do Atlético Paranaense. Vamos lá então. As escalações, né? As prováveis escalações das duas equipes. O Grêmio do técnico Renato Portaluppi, mais conhecido como Renato Gaúcho. O principal problema para a partida é o meio-campo. Com desfalques importantes no setor, Renato deve mudar o esquema para 3-5-2, com o ingresso de Bruno Alves na equipe. Carvalho tem dores no pubis e Vila Sante está com a seleção paraguaia. A dupla de volantes deve ser formada por Pepe e Natan. No ataque, Galdino deve ser o companheiro de Luiz Soares. Provável escalação então do tricolor gaúcho é a seguinte: Gabriel Grando no gol, Jeromel, Bruno Alves e também o Kahneman, ou seja, 3 zagueiros. João Pedro, Pepe, Natan e Cristaldo e ainda o Reinaldo. Galdino e o Luizito Soares na frente. Esse é o provável Grêmio para o confronto de logo mais. O Grêmio que está na zona ali de classificação para a Libertadores, né, no G4, e quer continuar por lá. O Atlético Paranaense do técnico Wesley Carvalho. O comandante atleticano tem apenas uma dúvida: Canóbio, convocado pela seleção uruguaia, pode não ter condições de jogo. Caso jogue pouco e chegue a tempo, ele entra na vaga do zagueiro Kaique Rocha. De novidade, a volta de suspensão de Thiago Heleno. Então, provável escalação do Furacão: tem Bento no gol, Kaká, Thiago Heleno e Kaique Rocha, ou então Canóbio. Coelho, Eric, Fernandinho, Vitor Bueno, Zapelli e Esquivel, com Pablo na frente. Esse é o provável Furacão para o confronto de logo mais contra a equipe do Grêmio na Arena Tricolor Gaúcha. Já eu vou dar uns meus chutômetros aqui, né, rapaz? Daqui a pouquinho, mas é um confronto interessante. O Atlético Paranaense tenta se aproximar do G4, é um confronto direto, e o Grêmio, né? A gente vai passar a classificação para você já, atualizar a classificação para você que tá ligado com a gente. E o Grêmio tenta ali se manter no G4 e quem sabe, né? Quem sabe aí diminuir a diferença de pontos pro líder Botafogo. Mas em relação a título, tá muito difícil, tá complicado para o Grêmio alcançar o Botafogo aí. Falando no Botafogo, a Botafogo vai visitar hoje o América Mineiro. O América precisando pontuar, desesperadamente até, né, rapaz? E o Botafogo precisando pontuar também para ficar mais perto aí do título do Brasileirão. Saber das coisas das duas equipes, América Mineiro e também do Botafogo. Prováveis escalações aí das duas equipes. América Mineiro do técnico Fabian Bustos, que é o mandante. A gente vai começar então pelo América. O América conta com o retorno de alguns desfalques para o time. Segundo o clube, apenas Varanda segue no DM da equipe. Felipe, no caso Felipe Azevedo, e Alê voltam de suspensão e devem entrar na equipe titular. Os jogadores que estavam lesionados, como Aloísio e Benítez, treinaram, na verdade, durante a semana com a equipe.
mas não devem jogar nesta quarta-feira. Cavicchioli também está de volta aos treinos e pode aparecer entre os titulares. Provável América Mineiro tem Cavicchioli no gol, Éder, Maidana e Avelar. Matheus Henrique, Martínez, Juninho, Aleuton Benítez, Nicolas, Mastriani e Felipe Azevedo na frente. Esse é o provável América Mineiro para o confronto de logo mais contra o líder Botafogo do técnico Lúcio Flávio. O Botafogo montou uma operação para contar com Adrielson e Lucas Perry, que estiveram envolvidos no jogo da seleção contra o Uruguai na noite de ontem, terça-feira. A dupla deixou Montevidéu de madrugada e foi direto para Belo Horizonte. Por outro lado, o treinador Lúcio Flávio não conta com Tietê e Massal suspensos. Gabriel Pires e Hugo, respectivamente, despontam como substitutos. Provável Botafogo tem Lucas Perry no gol, de Plácido, Adrielson, Cuesta e Hugo, Marlon Freitas, Gabriel Pires, Eduardo, Júnior Santos, Tiquinho Soares e Vitor Sá na frente. Esse é o provável Botafogo para o confronto de logo mais contra o Lanterna América Mineiro. Como eu já disse aqui, é um jogo difícil. Penso que vai ser um jogo fácil não. Claro que o Botafogo pode fazer com que o jogo fique fácil, né? Fizer um gol no começo ali, o time do América Mineiro vai ter que se expor e aí o jogo realmente pode ficar fácil. Mas, pela necessidade do América Mineiro de pontuar, né, de fazer os 3 pontos, é um jogo difícil. O Campeonato Brasileiro é isso, gente. O primeiro pega o último e não tem esse negócio, vai atropelar, vai jogar. Pode até acontecer, que é futebol. Mas, normalmente, é um jogo muito duro, jogo muito difícil, né? Você vê que o Botafogo em casa jogou contra o Goiás. Lógico que tem toda a questão do treinador, que deixou o Tiquinho Soares no banco, que fez isso, que fez aquilo. Mas o Botafogo, mesmo assim, não conseguiu ganhar do Goiás, né? Que é um time que está na zona do rebaixamento, brigando para não cair para a segunda divisão. O América Mineiro é nesse estilo também, né? Então vamos aguardar para ver o que acontece, mas lógico que o Botafogo é muito favorito. E ganhando esse confronto aí, evidentemente que fica mais próximo da conquista do Brasileirão. Falar do outro jogo que acontece, mais um jogo que acontece nesta quarta-feira entre Vasco da Gama e Fortaleza. O Vasco é outro time que também precisa pontuar, né, rapaz? Precisa pontuar e precisa pontuar. Porque tá dentro da zona de rebaixamento, aliás, é o time que abre a zona de rebaixamento e precisa dos 3 pontos. Prováveis escalações então das duas equipes, começando pelo Vasco, no técnico Ramon Dias, que é o time mandante, é o mandante aí desse confronto contra o Fortaleza, com Paulinho suspenso e sem poder contar com Medel, que não voltou a tempo depois de defender o Chile nas eliminatórias. O técnico Ramon Dias terá que promover algumas mudanças na equipe. Payet deve receber nova chance como titular. Provável Vasco da Gama então tem Léo Jardim no gol, Paulo Henrique ou Puma Rodrigues, Maicon, Léo, Lucas Piton, Zé Gabriel, Praxedes, Marlon Gomes e Payet, Gabriel Peck e Verrete na frente. Esse é o provável Vasco da Gama para o confronto de logo mais à noite contra a equipe do Fortaleza. Fortaleza que daqui a 10 dias decide a Copa Sul-Americana, mas nesse momento a cabeça, né? Será que a cabeça está no Campeonato Brasileiro? É difícil, né, gente? É difícil. Será que numa dividida, será que o jogador do Fortaleza vai com tudo aí, né? Será que uma dividida entre jogador do Vasco e jogador do Fortaleza, ele vai com tudo? Sei não, rapaz, sei não. A cabeça do Fortaleza está voltada para a final da Copa Sul-Americana, mas Fortaleza tem bola para ganhar do Vasco em São Januário, né, rapaz? Fortaleza do técnico Juan Pablo Voivoda. Entre os relacionados para a partida estão Marinho e Pedro Rocha. Contudo, Marinho não deve jogar contra a equipe carioca. Apenas compõe elenco nos treinos e se recupera da lesão no joelho. Pedro Rocha retorna após meses de tratamento. O jogador passou por uma cirurgia no joelho esquerdo em março e está apto a atuar pela equipe. O tricolor deve entrar em campo com força máxima. Provável escalação, então, do Fortaleza. Tem João Ricardo no gol, Tinga, Brites,
Tite e Bruno Pacheco, Caio Alexandre, Zé Wellison e Pochettino, Guilherme e Iago Pikachu. Será que hoje tem a lei do ex, rapaz? Iago Pikachu, que tem uma história bem bacana aí com o Vasco da Gama, né? E o Lucero na frente. Esse é o provável time do Fortaleza, para quem sabe surpreender o Vasco em São Januário. Fortaleza tá ali no G6 da competição. Como eu já disse, Fortaleza nesse momento, o pensamento é só na Copa Sul-Americana, mas claro que o Vasco não vai ter moleza nesta noite. Mas sem dúvida nenhuma não vai ter moleza. Vai ter que jogar muita bola para vencer o Fortaleza. Hoje também é dia de Goiás e São Paulo. O tricolor paulista, campeão da Copa do Brasil, vai visitar o Goiás. Aliás, tem uma curiosidade nesse jogo do Goiás e São Paulo. A última vez que o São Paulo venceu um jogo fora de casa tem quase um ano. E foi justamente contra o Goiás, aí, na Serrinha. Será que é hoje que o São Paulo quebra esse pequeno tabu, rapaz, de não ganhar fora de casa nesta temporada? Vamos saber logo mais à noite, né? Vamos então às prováveis escalações, começando pelos donos da casa, que é o Goiás do técnico Armando Evangelista. O Goiás conta com o retorno de 3 titulares que estavam suspensos. O lateral direito Maguinho, o volante Morelli e o atacante Alano. Na zaga, Sidmar substitui Lucas Halter, lesionado e suspenso. Tão provável a escalação do Goiás: tem Tadeu no gol, para muito Tadeus, né? Tadeu no gol, Maguinho e também o Sidmar, Bruno Melo e Hugo, então o Sander, William Oliveira, Morelli e Guilherme, Alano, João Magno e Anderson Oliveira, ou então o Palácios. É a provável escalação do Goiás. Já o tricolor paulista, campeão da Copa do Brasil, do técnico Dorival Júnior, São Paulo não terá seu artilheiro na temporada. Caleri passou por uma cirurgia no joelho nos últimos dias e só volta a atuar no ano que vem. Rafinha e Beraldo, que cumpriram suspensão contra o Vasco, devem voltar ao time titular. Provável escalação, então, do tricolor paulista: tem Rafael no gol, Rafinha, Diego Costa, Beraldo e Caio Paulista, Pablo Maia, Alisson, Wellington Rato e o Rodrigo Nestor. Na frente, Lucas e Luciano. Esse é o provável tricolor paulista para o confronto de logo mais contra o Goiás. São Paulo que precisa de pontos aí para matematicamente, né, não correr nenhum risco. E o Goiás precisa pontuar, precisa vencer. Vencendo e uma combinação de resultados, o Goiás pode até deixar a zona do rebaixamento. E fechando os jogos desta noite de quarta-feira, teremos o Bahia, que recebe o Internacional. Jogo aqui de 6 pontos. O Inter também está naquele bolo ali, debaixo da tabela de classificação. Querem sair, né, da zona do perigo. Prováveis escalações das duas equipes, começando pelo Bahia, do técnico Rogério Ceni. Os 10 dias de preparação para o jogo desta quarta-feira serviram para Rogério Ceni fazer ajustes no Bahia. Entre as piores defesas da competição, descansar os jogadores e ganhar mais opções. Com isso, após cumprir suspensão na última partida, o zagueiro Canu volta no lugar de Gabriel Xavier e deve ser a única novidade em relação ao time que venceu o Goiás. Tão provável Bahia para o confronto de logo mais contra o Internacional: tem Marcos Felipe no gol, Gilberto, Canu, Vitor Hugo e também o Cândido, Rezende, Tassiano, o Iago e também o Cauli, ou Cauli, como queira, né? Ademir e Everaldo na frente. Esse é o provável Bahia para o confronto de logo mais contra o Internacional do técnico Eduardo Cudê. O Inter não poderá contar com 5 titulares e terá um time misto por força das circunstâncias. Data FIFA e suspensões. Rocher, René, Johnny, Arangues e Valência estão fora. Keiler, Dalbert, Bruno Henrique e Luiz Adriano entram na equipe. Cudê tem dúvidas na lateral direita entre Bustos e Hugo Malo, no meio-campo entre entre Gabriel e o Rômulo. Provável então um time colorado para esse confronto contra o Bahia: Keiler no gol, Malo então Bustos, Vitão, Mercado e Dalbert, Gabriel então Rômulo, Bruno Henrique, Maurício e Wanderson.
Alan Patrick e Luiz Adriano na frente. Esse é o provável time do Internacional, né? Do confronto aí de logo mais contra o Bahia. Vai com muitos desfalques. E aí, meu amigo, é um perigo, né? É um perigo e é um perigo. Deixa eu falar da classificação para você que está ligado com a gente. Botafogo lidera com 56 pontos. Em segundo, Bragantino, 46. Em terceiro, Grêmio, 44 pontos. Também com 44 pontos. O Palmeiras em quarto e o Flamengo na quinta colocação. Em sexto, Fortaleza, 42. Em sétimo, Fluminense, 41 pontos. Em oitavo, Atlético Paranaense, 41 pontos também. Com 40 pontos na nona colocação, o Atlético Mineiro. Em décimo, São Paulo com 35 pontos. Décimo primeiro, Cuiabá, 33 pontos. Décimo segundo, Internacional, 32. Décimo terceiro, Cruzeiro, 31 pontos. Décimo quarto, Corinthians, também com 31 pontos. Todos esses aí, ó. Décimo segundo, Internacional, 32. 13º Cruzeiro, 31. 14º Corinthians, 31. 15º Santos, 30. E 16º Bahia, 28. Além de 17º Vasco com 27. 18º Goiás com 27 pontos também. Todos esses estão aí lutando, na minha visão, por duas vagas, né? Por duas vagas aí, para não cair para a segunda divisão. Para mim só resta duas vagas, porque a situação do 19º Coritiba com 20 pontos e do América Mineiro com 18 pontos na lanterna da competição é muito difícil, muito complicado de ser revertida. Claro que futebol futebol é apaixonante por isso, porque as coisas que a gente acha que é impossível acaba acontecendo, mas é difícil a situação de Coritiba e de América Mineiro no Campeonato Brasileiro. Claro que o Coritiba nessa rodada tem um jogo teoricamente mais fácil em casa contra o Cuiabá. Já o América Mineiro vai jogar só contra o líder do Campeonato Brasileiro, que é o Botafogo. Só isso, né? A situação do América Mineiro é só essa. Além da lanterna, né, com 18 pontos, ainda joga contra o líder do Campeonato Brasileiro. Pode acontecer o América Mineiro vencer o Botafogo? Sim, porque a gente está falando de futebol, né, menino? Falando de futebol e futebol, tudo pode acontecer. Então, 27ª rodada, repetindo para você, hoje, quarta-feira, às 19 horas, o Grêmio recebe o Atlético Paranaense. Às 8 horas da noite, o Coritiba recebe no seu Couto Pereira o Cuiabá. Botafogo também às 8 horas vai visitar o América Mineiro. Em São Januário, às 21h30, às 9h30 da noite, a bola rola para Vasco e Fortaleza. Teremos também às 21h30 mais dois jogos. O Goiás, que recebe o São Paulo, e o Bahia, que recebe praticamente os reservas aí do Internacional, né? O Internacional com muitos problemas aí para esse confronto contra o Bahia. Amanhã, mais conhecida como quinta-feira, teremos Palmeiras e Atlético Mineiro, Cruzeiro e Flamengo, Santos e Red Bull Bragantino. E também o Fluminense recebe a equipe do Corinthians. Amanhã, lógico, que a gente fala desses confrontos para você que está ligado aí sempre com a gente. Belezinha? É isso. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua companhia. Espero que a gente tenha levado aí boas informações para vocês que estão sempre ligados aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Se gostou, deixa aí o joinha, tem um espacinho de comentários aqui para você comentar, para você palpitar. Aliás, eu não palpitei não, né, rapaz? Deixa eu palpitar aqui, menino. Calma aí. Deixa eu palpitar aqui, Grêmio e Atlético Paranaense. Você pode fazer isso nos comentários aqui também, viu? Dar a sua opinião aí sobre, colocar os seus placares aqui, né? Vamos comparar aí para ver quem acerta mais. Bora lá? Grêmio e Atlético Paranaense, eu acho que dá Grêmio 2-1, Coritiba e Cuiabá. Acho que Coritiba vai conseguir a terceira vitória seguida no Campeonato Brasileiro aí, né, nesse confronto contra o Cuiabá. 3-1 para o Coritiba, esse confronto aqui. América Mineiro e Botafogo, 3-0 Botafogo. Vasco e Fortaleza, 1-0 Vasco. Só 1-0, Cristiano? Pois é, 1-0 Vasco. O jogo vai ser duríssimo, rapaz. Apesar do Fortaleza estar, né, com pensamento, com a cabeça na final da Copa Sul-Americana, mas não vai facilitar a vida para o Vasco, mas de jeito nenhum. Goiás e São Paulo, 2-1 para o tricolor paulista. E o Bahia contra o Internacional. Acho que o Bahia vence também esse jogo, até pela dificuldade de escalação aí do Internacional. Acho que o Bahia ganha por 2-0.
amanhã, lógico, nosso chutômetro aí para Palmeiras e Atlético Mineiro, Cruzeiro e Flamengo, Santos e Bragantino e Fluminense e Corinthians, a gente palpita amanhã. Obrigado então pelo carinho, obrigado pela companhia, compartilha esse nosso vídeo com seus grupos das suas redes sociais que ajuda demais a gente. Se não for inscrito ainda no canal, se inscreve aí, menino, se inscreve aí, menina, se inscreve no nosso canal Cristiano Santos Radialista. Não se esqueça de tocar ou então clicar, dependendo como você está assistindo a gente aí, no sininho de notificações, aí vai abrir um leque de opções, toque ou clique em todas, para que assim o YouTube possa te avisar. Sempre que subir um vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai te avisar que tem novidade por aqui. Aí você corre para cá para assistir as nossas notícias, as nossas informações. Beijão no coração, abraço para vocês também e até às 18 horas. Às 18 horas a gente volta com as notícias de Brumado, da região, da Bahia, de todo o nosso Brasil. A gente se fala, a gente se vê.